Sejam muito bem-vindos a mais um Top Master Convida. O meu nome é Kleber Augusto Paim e hoje vamos falar sobre finanças. E a nossa convidada, Ana Oliveira. Olá. Ana, por favor, fala um pouquinho do que é finanças para você. Te apresenta para o nosso público e é um prazer ter você aqui conosco. Obrigada, Kleber, obrigada pelo convite. E, na verdade, finanças para mim é vida. Dinheiro é vida. Eu costumo dizer que o dinheiro ele chega na nossa vida através do nosso tempo, certo? A maioria das pessoas troca O o tempo pelo tempo dinheiro. por dinheiro. Então, o dinheiro ele é a nossa vida, ele é uma fração da nossa vida. E a nossa conta bancária, a gente já começa polemizando, né? Mas eu já me apresento. Já Mas a começou nossa. pelo meio, já indo para o final. Eu só tô contando essa história para as pessoas entenderem que a nossa conta bancária e a nossa situação financeira diz muito sobre a nossa vida. Então a gente Comprei a começa ideia. por aí, Comprei a ideia. né? Quero saber um pouco mais. Então eu sou profissional de finanças há 30 anos. Eu comecei aos 13, comecei bem novinha como menor aprendiz, trabalhando em banco. Eu brinco que, assim, eu podia sonhar ser astronauta, ser médica, cirurgiã, mas eu sonhei ser bancária. Na minha cabeça, eu sou natural de São Paulo, eu passava na frente dos bancos, isso a gente está falando dos anos 90, então faz tempo, né? Então era na época em que não tinha digital, então tinham muitas pessoas trabalhando nas agências bancárias, aquela fila, aquele povo ocupado, bem vestido, e eu olhava ali pequenininha e pensava, esse pessoal deve fazer dinheiro. Eu quero fazer Eu isso aqui também também. quero. E assim foi, então aos 13 anos eu comecei a trabalhar como menor aprendiz na Caixa Econômica Federal, na Avenida Paulista, em São Paulo, e nunca mais saí dessa área bancária. E estudei contabilidade, administração de empresas, pós-graduei, certificação da BIMA, tudo que você imaginar. Depois eu entrei no Banco Real, lembra? Nossa, Que a gente isso aí entrega a entrega a idade. idade. Não Eu disfarça não que você queria lembrar. lembra. Comecei no Banco Real e fiquei no Banco Real. Depois teve as transições para os outros bancos, que eu não vou dizer o nome, porque não me patrocinam, né? Mas fiquei lá até o final e fiz a minha carreira, então, de quase 22 anos como bancária. Mas, Kleber, tem um detalhe. Eu sempre fui muito boa com números, sabe? Aquela criança, assim, que Das exatas. matemática era 10, química, física, eu arrasava. Eu não ia muito bem, assim, em português, história, mas com números eu era, assim, eu decorava o número da conta dos clientes, sabia o CPF, data de nascimento de todo mundo. Uma facilidade, então. Eu tenho Já facilidade nasceu com com esse números, dom. isso é fato. E aí, quem deve estar me escutando já fala assim, claro, né? Óbvio que ela tem sucesso financeiro e por isso está ensinando finanças. Mas não é? Mas a verdade é que eu fiquei 22 anos endividada. E essa é a boa notícia. Para quem não gosta de números, o sucesso financeiro não tem nada a ver com a tua habilidade técnica com números ou planilhas. E esse é o ponto, que as pessoas elas focam na solução financeira em descobrir qual é o melhor investimento. Elas nem conseguem gastar menos que recebem, mas estão estudando investimento. Elas nem conseguem gastar menos que recebem, mas estão querendo fazer mais dinheiro. Muitas vezes se arriscando, procurando o milagre da multiplicação, Que não existe. que não existe, mas nessa busca, nessa crença que a gente aprendeu que o que nos falta é dinheiro. E, na verdade, o que nos falta não é dinheiro. O que está faltando? E eu fui entender isso lá em 2015, né? Então, eu digo que em 2015 foi a grande virada na minha vida quando eu descobri a educação financeira, que é completamente diferente de finanças. Como que a educação financeira bateu na tua porta? A história é a seguinte: eu tenho uma filha, hoje ela está com 17 anos, a Cleo, e lá em 2015, então ela tinha seus 7 aninhos, ela chegou para mim e disse assim: mamãe, tem uma coisa errada, porque, olha só, tem sapatos teus no teu guarda-roupa. Ok. Tem também sapatos teus no quarto de hóspedes. Só que eu acabei de achar teus sapatos no meu guarda-roupa. Até quando, mamãe? 7 anos. Nossa.
Só que era uma pessoa, na época, o pai dela é meu segundo marido, e na época eu escondia as compras dele, assim como eu escondia do meu primeiro marido, assim como eu escondia da minha mãe. E eu escondia naquele discurso de, não, mas eu sei o que eu tô fazendo. Eu sou boa com finanças, eu trabalho em banco, tá tudo sob controle. E eu ia comprando, comprando, comprando. Chegava em lojas, comprava 5 sapatos de uma vez só, com a bolsa junto, combinando, né? Eu brinco que eu cheguei a trabalhar ali próximo da Praça 15, que tem ali o calçadão. Sabe o que é rolimã? Sei. Sabe, né? Sei. Sabe que você é da época do rolimã também. Sou também. E Praça aí, 15 aqui de Floripa? aqui de Floripa, Uhum. eu moro aqui há 25 anos. Já peguei meu manecard, casei com o manezinho da ilha, então assim, ó, ninguém me tira mais daqui. Não. E aí era como se eu pegasse um rolimã e descesse assim, ladeira abaixo, assim, naquelas lojas. Então, assim, me destruía financeiramente. Nessa época ali era um ambiente bem movimentado, com Muito bastante. movimento. Eu saía para almoçar e sempre voltava com uma sacolinha. Todo dia. Se tornou um vício praticamente. Só que eu não sabia. Na minha cabeça, essa era a vida. E aí, quando a minha filha falou isso pra mim, eu, mesmo já tendo escondido da minha mãe, dos meus maridos, e brigava com eles por conta disso, ali me incomodou. Mas não o fato dos sapatos, mas sim me incomodou o fato de eu ter a atenção da minha filha sobre mim para isso. Então, a educação financeira ela chegou na minha vida não porque eu queria me organizar financeiramente, mas porque eu queria me tornar uma mãe melhor para a Cleo. E a educação financeira ela é sobre isso. Ela não é apenas para você resolver o seu dinheiro, ela é principalmente para você se tornar uma pessoa melhor. Então, quando a gente vai olhar para o nosso dinheiro, porque, Kleber, vamos falar a verdade, ninguém quer organizar o dinheiro. Chatice. Chatice. Você é contador, você deve gostar. Mas eu larguei a contabilidade porque é insuportável ficar ali o dia inteiro olhando planilha. Não gosto. Não Uhum. gosto. Ah, Ana, mas você não é de finanças? Sou, mas não gosto. Faço, mas não gosto. E a maioria das pessoas não gosta. Ninguém acorda, ai, como eu quero fazer um planejamento financeiro. Ninguém quer. E esse é o ponto. Não é para você realmente amar a organização financeira e buscar se organizar financeiramente. A gente tem que ter um porquê. O meu porquê foi me tornar uma mãe melhor para minha filha. Então, o que nos falta antes de organizar o dinheiro é a gente entender por que eu faço aquilo que eu faço com o meu dinheiro e quais são os meus objetivos de verdade. E aí, então, eu organizar o meu dinheiro em direção àqueles objetivos. Mas esse sentimento e essa mudança de chave, hoje a Ana falando, na época ainda tu estava construindo. Tu não Na tinha essa época, eu não construção. conhecia educação financeira. Uhum. Na época, Tu só era precisava planilha, mudar, organização. tu entendeu que tu precisava mudar justamente pela tua filha de 7 anos, a Cleo, te Isso. Eu questionar. falei E assim, aí não, te agora eu tenho que fez... levar esse negócio a sério. Agora eu vou ter que achar uma solução. E nessa que eu tomei essa decisão de achar uma solução, eu pensei assim, tá, deixa eu ver se não tá todo mundo louco e eu é que tô certa. E aí comecei a tirar todos os sapatos do guarda-roupa, coloquei no chão. Até nas minhas palestras eu tenho a foto desse momento. E comecei a contar. Quando eu cheguei no número de 180 pares de sapato, eu parei de contar. E ali eu percebi que realmente havia um problema sério. E nisso surgiu, eu digo que eu recebo muitos downloads. Na verdade, todo mundo tem intuição. Só que a gente se ocupa demais e se distrai demais com outras coisas e não presta atenção à nossa própria intuição. Mas a minha intuição me disse assim, educação financeira. Na época, hoje em dia, se ouve muito falar disso. A gente está falando de 2015. Sim. Quase não se ouvia falar disso. A XP estava chegando no Brasil, então assim. E aí eu fui no Google, educação financeira. E achei um curso de formação de educadores financeiros em São Paulo. Me inscrevi e fui sem fazer ideia do que eu ia encontrar. Eu estava buscando melhorar
por conta da minha filha. Na intuição mesmo. Fui, falei, vou lá. E aí foi a grande virada de chave. Aí realmente eu entendi que não é sobre dinheiro nem fazer conta, é sobre comportamento. Primeiro olhar para nós sobre autoconhecimento. E ali, sabe quando você tá aprendendo algo, você fala, é isso? Caramba, como que eu nunca percebi? Mas tu acha, Ana, que nesse processo aí o dinheiro ele tomava conta das tuas emoções? Sim, com certeza. Na verdade, é que o que acontece? O dinheiro, ele é só dinheiro. Uhum. E o dinheiro, ele é um meio de troca. Por isso que a nossa vida. Então, imagina o seguinte: se a gente for. Vamos pensar num extrato bancário, tá? Quem está aí nos assistindo, dá uma olhadinha lá no teu extrato bancário. Perfeito. Vamos ver as últimas transações que tem ali. Então, vai ter ali. Se você, por exemplo, tá? No meu extrato, vai ter ali, por exemplo, que hoje a gente teve uma compra numa feira. Aí vai ter ali que pagou o boleto do aluguel, do financiamento, da escola, do filho, do veterinário do pet. O que eu tô lendo ali? Que a gente vai na feira, que tem um adicional do meu marido, opa, é casada, que eu tenho casa própria, mas é financiada, que se eu tenho filho ou não, se eu tenho pet ou não, se eu tenho carro ou não, se eu sou CLT. Ou seja, o extrato bancário é um espelho. Por isso que muitas pessoas não querem olhar para isso. Não é que eu sou ruim com números, é que eu não quero olhar para o reflexo das minhas escolhas. E os ajustes financeiros muitas vezes passam por a gente fazer novas escolhas. E é isso que a gente quer evitar. É essa mudança que as pessoas não estão preparadas para. Exato. Porque assim, é simples, gastar menos que recebe. É simples. Básico. Não tem mistério. Não é? Qual é a dificuldade? É que não é número, não é dinheiro. Tanto é que as pessoas, é só pensar. Há 5 anos atrás, sei lá, tua renda era R$1.000. Aí você falava, nossa, quando eu ganhar mais? Uhum. Aí você passa a receber 3. Igual não dá. Você fala, putz. Porque são pequenas mudanças, que eu chamo de gastos invisíveis. Então, vamos lá, você recebia R$1.000, você estava super feliz no dogão, no podrão, sentado na calçada. Perfeito. É o que Aí você dava. recebeu 3, você fala, opa, já dá um sushi. Aí já não é mais o podrão. Você começa a mudar os seus hábitos de consumo sem perceber. E quando vê, aí começa a chegar cartão de crédito com limite mais alto. Quando eu tinha R$1.000, eu não tinha acesso. Agora eu tenho renda, eu tenho acesso. Mas será, Ana, que isso também automaticamente para a pessoa não é para ela um senso de merecimento? Ela não entende isso. Poxa, eu consegui, eu estudei, tive uma promoção no trabalho, então eu sou merecedora Uhum, dessa, com dessa situação que certeza. eu estou vivendo. Com certeza. E somos merecedores, sem dúvida. O problema está quando eu só mereço agora. E esqueço que tem a vida inteira pela frente. O ponto é esse, que a nossa vida ela não é uma certeza. Neste momento, você está produzindo X dinheiros. Neste momento, a economia está dessa forma. Por número X e tempo também. Daqui 10 anos. Uhum. A verdade é que quando a gente vai olhar a curva de produtividade do ser humano, naturalmente vai chegar um momento na nossa vida, com 50, 60 anos, que a nossa produtividade vai cair. Isso se não ficarmos doentes, isso se não acontecer nenhuma tragédia na nossa vida, isso está fora do nosso controle. Dentro de uma sequência natural, né? É natural. Eu digo assim, ou a gente vai morrer ou a gente vai envelhecer. Fato. Então, essa é a única certeza que a gente tem. Verdade. Então, quando a gente fala, eu não sei o que vai acontecer. Não, você sabe o que vai acontecer. Só tem 2 alternativas. Ou você morre, ou você envelhece. Se morrer, morreu. Beleza. Mas e se viver? Esse é o ponto. Ninguém para, né? Por quê? Porque nós não temos educação. Nós não fomos habituados. Nós somos um país, né? Nós somos cidadãos. Nós temos uma cultura do imediatismo. Também até Do agora. no colégio, nas fases iniciais, até mesmo na faculdade, na academia, que
deveríamos ter, né? Não Não tem, tem nada disso, não né? tem. A não ser que procure uma mentoria ou faça como você fez, né? Aqui de Floripa e até procurar uma empresa especializada nisso em São Paulo, Uhum, né? Olha o tanto de esforço que tu teve que fazer, além de, né, tempo e desembolso financeiro para sim. buscar esse conhecimento. Mas olha aqui, Ana, Hum, por que as mulheres? Por que a Ana hum, se preocupou tanto com as mulheres? Qual é a diferença entre a mulher e o homem? Dinheiro, mulher e homem. hum, que Tu bafo. consegue hoje, né? Porque a população, né, no Brasil, ela tá, né, a gente está tendo mais mulheres hoje, principalmente chegando nesse mercado de trabalho. Uhum, Mas até pouco tempo atrás, né? Não estou levando aqui algo machista, mas era o homem que saía para que trazia recursos para dentro da casa, que era responsável por pagar o aluguel, responsável em comprar um carro, em adquirir. E isso mudou, né? De 20 anos para cá, as mulheres tomaram esse espaço muito bem, né? Foram estudar e estão, né? Estão performando e muitas delas, ou a grande maioria, porque vocês têm por hábito se especializarem mais, serem mais dedicadas, né? Serem mais ativas. O homem ele é mais ogro, não sei o quê, fazer as coisas do jeito dele. Por que as mulheres? Qual a necessidade? Foi uma coisa sua lá atrás, quando você viu 189 pares de sapato? Pessoal, ela parou de contar 189 pares de sapato. Aqui a gente exatamente. iria mais algumas contagens, né? A sua filha Cleo, aos 7 anos, ter chamado a sua atenção. Uhum, E aí é uma forma de agradecimento. O que que acontece? Porque eu também preciso de educação financeira. Eu tá. também, como homem, às vezes eu patino ali, pô, eu faço a minha anotação, tenho a minha planilha. Oh, mas isso é chato. Será que não tem um jeito mais fácil? Poxa, Uhum, quando eu ganhava 2, eu dizia, quando eu ganhar 4, eu vou estar super bem, não vou mais me preocupar com o dinheiro. Chegou o 4 e aí? E sim, agora? sim. Então, com certeza, Kleber, dinheiro é dinheiro e tanto homens quanto mulheres devem se educar financeiramente. Inclusive, no começo do É da Sua Conta, que é a minha empresa de educação financeira, eu inclusive tinha evento só para homens, que era o Novembro Azul. E o que Tua que conta no aconteceu? azul. Novembro azul, tua conta no azul. Já Exatamente. era um. E eu fazia dentro de barbearia. O que começou a Tá, acontecer? calma aí. Como assim? Dentro de barbearia, Novembro Azul, um evento para homens? Não, Sim, eu só reunia os homens numa uma barbearia. barbearia, né? Uhum. Fazia parceria com a barbearia, eles traziam os clientes. E eu trazia um médico para falar sobre a próstata e eu falava sobre a saúde financeira. O que O aconteceu? cara vai no salão cortar o cabelo, chega lá, tem um médico para falar da próstata Não, dele. o evento era Ah, na barbearia, né? A barbearia é fechava porque eu para tô isso. aqui na minha Não, 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 Disneylândia não, não, tentando não. entender, Não, tá? o local do evento era na barbearia. Já que a gente tá falando de coisa do passado, lembra aquele menininho fantástico mundo do Bob, que vinha com uma Aham, motoquinha? sim. Eu me senti agora ele. Eu digo, Chegando na não, tu vou barbearia, na com aquele cabelo, barbearia. começa alguém a falar de câncer, eu digo, que loucura, É, né? Mas você entendeu, né? entendi. Tá. Então, assim, no começo da empresa, isso foi os 2 primeiros anos, era para atender todo mundo. Crianças, homens, mulheres. O que começou a acontecer, Kleber? Primeiro que, as mulheres começaram a procurar muito mais, por uma questão, imagino eu, né, o que elas disseram para mim, assim: "Ana, eu nunca vi mulher falando sobre dinheiro. É raro. É um tabu, né? É raro, uma mulher ensinando sobre finanças, uma mulher ser consultora, planejadora financeira, é difícil de encontrar. Então, eu quero aprender com outra mulher. Mas o ponto que me tirou e me trouxe para nichar para mulheres foi porque os homens começaram a rejeitar o meu método. Por quê? Porque o meu método, ele é baseado em comportamento. E aí, os homens, eu sei que você é homem, talvez você seja um homem diferente, mas a maioria dos homens não se abre para falar de emoções, muito menos para uma mulher. Então, no meu método, a gente só resolve se eu tiver acesso, se você permitir que a gente acesse as suas emoções. Tanto que eu sou especializada em psicologia econômica e eu sou terapeuta financeira.
Tem mais alguma coisa que tu esqueceu? Contadora? Mais alguma coisa aqui? Neurociência e ciência da felicidade também. Eh, E aí, Kleber, você entende que eu, como empresária, não posso ficar dando murro em ponta de faca. Uhum. Então, óbvio, hoje, se chegarem homens até mim e disserem: olha, eu quero o seu atendimento, eu vou atender. Eu Hum, atendo homens. Nessa condição. Mas, assim, de 100%, 2% dos meus clientes são homens, Entendi. tá? Por quê? Porque os homens não vão num evento, por exemplo, presencial, e vamos fazer mapa de sonhos, vamos desenhar os seus sonhos, vamos fazer em grupo uma atividade. É difícil, né? E a gente sabe que isso é uma questão cultural. Mas os homens também precisam de educação. Inclusive, tem muitas mulheres que passam perrengue financeiro porque se divorciam e os pais não dão conta de se sustentarem e sustentarem o filho também. Então, Ana, eu até achei que a tua jornada, né, de ir para essa mentoria, né, já direcionada ao público feminino, seria relacionado a isso, né? Porque a mulher, né, às vezes ela se vê totalmente desprotegida de tudo, Sim, né? sim. Se separa e aí, às vezes, na maioria das vezes, o marido não tem condição de dar uma pensão, ou enfim, né? Não vamos entrar nesse Não. mérito. E a mulher teve que passar um tempo dela cuidando da família, cuidando do próprio marido Uhum. e não teve, em alguns casos, a possibilidade de estudar, né, de Sim. progredir até na carreira. E a gente sabe que a legislação trabalhista, ao invés de proteger a mulher, ela acaba dificultando, né? Uhum. Vamos ser honestos, Sim, né? As sim. regras que eles criam, né? Hoje, para o empregador contratar uma mulher, acaba dificultando, né? É. Tu sabe disso como contadora, como empresária. Eu Uhum. tinha imaginado que era mais ou menos nessa Sim. linha. Depois acabou, assim, só para te falar que, assim, eu não criei o É da Sua Conta com foco em mulheres. Isso foi Uhum, acontecendo naturalmente, sim. né? E na medida em que eu fui olhando mais para as mulheres, eu comecei a criar soluções mais direcionadas a elas, e foi quando a minha empresa deu grande boom. Foi quando realmente decolou o É da Sua Conta. Porque eu comecei a dar entregáveis especificamente para as dores femininas, que são diferentes. Os dois têm dores financeiras, os homens e as mulheres, mas são dores diferentes, são motivos diferentes, né? Hoje no Brasil a gente tem 20 milhões de mães solo. É É muita, muita coisa, muita né? mulher. E a maioria das mulheres me procura porque elas falam assim: Ana, eu quero aprender a fazer dinheiro. Porque eu sou uma mulher que eu faço dinheiro desde os 13 anos. Então é muito fácil para mim fazer dinheiro, né? Até tem gente que me chama de hominho, assim. Então, eu aprendi muito cedo. Com 13 anos, eu fui trabalhar, não foi para comprar boneca, foi para pagar conta na minha casa. Uhum. Então, eu criei uma adultez com relação ao trabalho muito cedo, né? Há 30 anos eu faço dinheiro. Há 30 anos eu estou no mercado de trabalho. Eu fui executiva em banco. Então, eu tenho uma experiência, uma casca profissional que a maioria das mulheres não teve. Porque a maioria das mulheres foram criadas para ficarem cuidando da casa e do marido. Eu não. Eu fui criada para trabalhar, para ser executiva, E para ser com... rica. Uhum. Essa é boa, né? Ser rica. Sim, sim. Inclusive, a minha hashtag é Eu nasci para ser rica. E, e essa mentalidade que hoje a Ana construiu, como que a Ana faz para passar isso para suas mentoradas? Porque assim, né, como a gente conversou ali, né, anteriormente, tu não pega só as empresárias, pessoas que já são bem-sucedidas, que estão com dificuldade, porque também tem aquela pessoa que ganha 50, 60 mil e gasta 70. Sim. Tá Sim, enrolada, sim. Não é né? sobre quanto dinheiro Isso, não é faz. quanto dinheiro faz. Mas também tem aquela que tá ganhando ali os seus 2 salários mínimos, Uhum. 3 salários mínimos e tá trabalhando e brigando com as próprias necessidades. É aquela do podrão, né? Do Sim, cachorro sim. quente na É esquina. a necessidade, a É a pirâmide de necessidade Maslow, né? básica. Uhum. Como diferenciar isso? Essa pessoa que está ali na necessidade básica, porque ela precisa sobreviver, e aí a palavra é essa mesmo, Uhum. sobreviver, e mesmo assim pensar em educação financeira. Uhum. Porque tu imagina, eu tô no ringue ali com o Mike Tyson levando um monte de soco, pô, tudo que eu quero é que aquilo acabe. Uhum. E Sim. aí eu me coloco também no lugar dessa mulher que tá ali todos os dias trabalhando e não consegue estudar e só troca o dinheiro
pela necessidade. Uhum. Dá a dica aí pra gente. Dá a dica para essa desesperada ou para o Sim. desesperado também que vai servir. Aquele que está só sobrevivendo, que não bota a cabeça para fora e já Uhum. vem uma onda e já leva para baixo novamente. Eu trabalho 4 pilares: fazer dinheiro, cuidar do dinheiro, poupar o dinheiro e multiplicar o dinheiro. Para cada uma dessas etapas da nossa vida financeira, a gente precisa desenvolver uma competência e habilidades distintas. Tem idade? Não Não tem. tem idade. Tá. Então, no caso, por exemplo, se chegar uma pessoa que está ali na base da pirâmide, ainda tentando sobreviver, eu vou trabalhar o pilar de fazer dinheiro. O primeiro. A primeira coisa, como que a gente vai fazer mais dinheiro? Porque, veja, se eu tenho uma pessoa que tem ali 2 salários mínimos de renda, eu não posso prometer um milagre. Não, fica tranquilo que, assim, R$ 50 por mês você vai colocar aqui nesse investimento, não vai resolver. Vai demorar muito, muito, muito tempo. Não vai conseguir casa própria, ter saúde, qualidade de vida. Então, a gente trabalha o quê? Como fazer mais dinheiro. Então, ao invés de colocar ali, de repente, R$ 100 no investimento, vale mais colocar R$ 100, por exemplo, na mensalidade de um curso, para adquirir conhecimento, para fazer mais dinheiro. Perfeito. Então, eu trabalho todos esses 4, a gente gira em torno desses 4 pilares, né, para a construção do que eu chamo da vida mais rica. E eu não estou falando só sobre dinheiro. Porque o dinheiro, ele está só no meio da nossa vida. Ele é um potencializador, né? Ele vai te dar Exatamente. opções e oportunidades. É o que o dinheiro faz na tua vida. Exatamente. E o ponto é, o dinheiro é o mais importante? Dinheiro traz felicidade, né? Eu costumo dizer que não, dinheiro não é o mais importante e o dinheiro sozinho não traz felicidade. Mas a ausência de dinheiro certamente te trará dificuldades. E aqui que vai a pergunta-chave. Como que essa pessoa, que ela precisa ainda fazer dinheiro, que ela está só na linha da sobrevivência, vai ter acesso a uma mentoria sua? Eu tenho uma esteira, então assim, eu tenho entregas desde R$ 97 até R$ 30.000. Entendi. Então depende, né? Eu tenho eventos presenciais, tem palestras. Esse ano eu fiz quase 78 palestras já. Então tem palestras que eu faço em parceria com o Sebrae, em parceria com cooperativas de crédito, que tem acesso gratuito. Eu tenho meu canal no YouTube, tenho um Instagram que tem conteúdo também gratuito. Então tem bastante soluções também gratuitas ou com valores mais acessíveis. Então, eu já atendi mulheres que chegaram com esse produto de R$ 97, se desenvolveram e estão hoje no produto Master, justamente porque foram também fazendo mais dinheiro, foram também evoluindo, também Foram crescendo. entendendo o processo, se sentindo pertencente e fazendo a coisa acontecer. Exatamente. Ana, eu vou escolher aqui, ó. A gente tem 4 pilares, como você falou, né? O fazer, né? Tu explicou um pouquinho. Uhum, O cuidar a gente vai pular, mas eu vou aqui pro poupar, uhum, que é o que a grande massa aí, né, deveriam se preocupar, que é o poupar. Como hoje a gente poderia criar um mecanismo para guardar um pouquinho daquilo que a gente ganha? uhum. A gente tem o básico do básico para sobreviver, os aluguéis que a gente, né, precisa pagar, ou a casa própria, o carro, que hoje a maioria, né, até está mudando um pouco, mas principalmente o homem, né, tem a necessidade de ter um carro na visão dele. Uhum. Vencer de vida é ter um veículo próprio. Precisa se alimentar, precisa ter um pouco de educação, nem sei se a maioria das pessoas hoje está buscando, mas enfim, precisa ter um pouco de lazer. Uhum. Qual é a dica que a Ana daria aí para o nosso público? Esse terceiro grupo aqui, não vou nem Uhum. de multiplicar, que aí a gente já Sim, está falando aí já de uma sim, outra exato. mentalidade, né? Uhum. Já é um nicho assim, não só empresário, mas o CLT ele também consegue multiplicar, Sim. porque a gente tem Não, mas pessoas no muito bem Brasil só remuneradas. 2% da população é investidora. É Então, assim, investidor. ainda é muito pouco, né? A maioria ainda está antes.
como fazer para poupar? Tem uma dica, tem um percentual assim que tu diria Uhum. assim, olha, pô, esse percentual aqui tu não pode abrir mão, né? Sim. É numa poupança, é num CDB. Existe algo que eu coloque lá um e vire dois, vire três, vire quatro no mês seguinte? Tu Uhum. consegue nos ajudar com isso? Sim, com certeza. A minha parte eu vou fazer. Tá. Bom, vamos lá. Então, assim, primeiro a gente mudar a forma de pensar. Porque assim, a gente precisa entender que, independente de que a gente está falando de algo que parece que é sobre exatas, que é número, quem faz ou não a gestão disso é um ser humano. Então, já foi comprovado por Richard Thaler, que inclusive não é o Daniel Kahneman que está ali, mas o Richard Thaler, ele também tem um livro junto com o Daniel, e ele foi Nobel em Economia em 2017, e ele comprovou que 70% das nossas decisões econômicas são emocionais. Então, a gente precisa entender isso. Por quê? Porque quando o assunto é dinheiro, 1 mais 1 não é igual a 2. Entendido isso, como que eu protejo o meu dinheiro das minhas próprias emoções? Automatizando. A dica é essa, como proteger o meu dinheiro das minhas próprias emoções. Exatamente. É tornando automático o processo de investimento. Porque o que acontece? Comprar é muito fácil. Muito fácil Essa eu vou comprar, pegar para mim, hein? né? Essa aí eu peguei para mim. Tornando o quê? Automático o processo de Investimento. Então eu preciso o quê? Cadastrar uma então, o meu salário entrou dia 5, eu cadastro, deixo cadastrado. Porque a gente sensacional não essa paga o dica, hein? boleto da Aham. água, do gás, por que a gente não vai pagar o boleto também do nosso investimento? É só virar um boleto que a gente vai continuar pagando conta. Só que no meio dessas contas vai ter a sua conta, Que é o boleto do que é o investimento. boleto do investimento. Que aí pode ser, claro, no mundo ideal, tá? Que estamos falando assim, mas assim, vamos supor que hoje é uma página em branco na sua vida financeira. Tá? Seria pelo menos 10% de tudo que a gente recebe. Mínimo 10%. No mínimo 10. Mas eu sei que tem pessoas que já estão comprometidas com 110 da renda, né? Aí a gente precisa ir para outras estratégias, que é um plano de quitação de dívidas. Que daí é outra história, porque não é da sua conta. Eu também tenho uma plataforma de serviços financeiros. Então, também tenho crédito, né? A gente tem diversos parceiros, são mais de 50 instituições bancárias que são parceiras hoje do É da Sua Conta. Por quê? Porque quando chega o cliente endividado, eu preciso fazer um plano de quitação de dívidas. E aí eu não posso falar para o cliente, vai no banco A, B, C até o Z. Então eu mesmo faço isso pelo Tu cliente. monta esse protocolo Monto uma operação estruturada pensando nesse plano de quitação de dívidas. com Então, prazo, com tudo. percentuais. Então, por exemplo, eu estou atendendo uma cliente que ela chegou, ela está muito endividada. Ela tem um salário de 5 e ela está com 7 mil de parcela para pagar. Só que o pai dela tem uma casa própria. Eu falei, bom, então nós vamos fazer o seguinte: chama o teu pai. Chamei o pai para reunião. Falei, ó, tua filha faliu. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um crédito com garantia da casa do pai, que a parcela de cara de 7 vai para 3. Em paralelo, gente, eu tô aqui entregando ouro, né? Pois Que isso é, a e pessoa paga um eu tô dinheiro, aqui mas ó, enfim, com o olhinho grudado né? já. Mas tudo bem, né? É só um Não, pedacinho. tá tudo É só um certo, tá tudo pedacinho. certo. Em paralelo, o que eu faço? Eu liberei, porque ela é PJ, eu liberei um Pronamp com carência de 11 meses, levantamos um capital, a gente vai fazer uma carta de crédito para contemplar em 6 meses com esse capital do Pronamp, e essa parcela, que era 7, vai virar R$ 679. É bom? Esticou a longo. Nossa, excelente. Esticou a longo É, prazo, a um juro bem menor, numa exatamente. condição. Então, só que assim, o teu gerente do banco não vai fazer isso para você. Não. Primeiro porque você não abre o teu orçamento pro gerente do banco, Uhum. né? Então, muitas vezes as pessoas olham para investir em conhecimento, em consultoria. Ah, mas é muito caro. Mas quanto que você já pagou de juros durante a sua vida? É verdade. Ana, assim, ó, eu confesso aqui, né, é uma crença que eu tenho. Eu não consigo entregar a minha necessidade financeira para um gerente que ganha talvez um terço ou menos que isso que eu ganho. Uhum, Então, o cara não mexe com o número que eu mexo, uhum, como que ele vai me ajudar?
Sim. Do outro lado também tem essas pessoas que pensam assim, também é outra crença, né? Uhum. Eu não estou avaliando o profissional, é algo que tu tens. Sim, sim. Do outro lado também tem essa pessoa que está sobrevivendo, ela chega numa instituição financeira, ela acha que já vai Uhum. sair dali mais endividada. É óbvio, né? O Sim. banco, Sim, eu já tive ele não desse te lado. vende nada. Não, Ele só te empresta o próprio dinheiro que as pessoas colocam lá, né? exatamente. A poupança te dá 0,2 e ele te bota a O 12%. que eu explico para as pessoas é o seguinte, Kleber. A culpa não é do banco, tá? Sim, O banco, imagina que você tem uma loja. Como é que você vai ter mais lucro? Pagando menos quando compra e vendendo mais caro. perfeito. Hum? A lógica é essa. O banco vende dinheiro. Uhum. Então, ele jamais vai comprar caro, ou seja, vai captar recurso do investidor com uma taxa alta de rentabilidade e vai te cobrar menos juros quando você tomar emprestado. Não, a insanidade é tu achar que é Exato. igual tu querer vender um carro para um lojista. Então, Né? assim, a questão é que você precisa de dinheiro. Então, assim, é Tu já vai com oferta uma e dor. demanda. Tu já chega lá Então, assim, eu tenho agolado. muito mais pessoas querendo comprar dinheiro do que vendendo. Então, quem tem para vender vai cobrar mais caro. O mercado É funciona verdade, é assim. assim. Então, como que a gente muda? Trazendo mais saúde financeira. A hora que essa balança mudar e eu tiver mais pessoas vendendo dinheiro e menos comprando, aí muda. Mas por hora, o banco tá só jogando o jogo dele. Então, é que as pessoas, elas, muitas vezes, eu escuto, né, algumas coisas do tipo, não vou pagar mesmo, não vou pagar Vai o cartão de crédito porque caducar, o banco tá rico. depois o banco me chama para fazer um Isso, daí acordo. caduca, 5 anos sai do Serasa. Gente, nós vivemos numa sociedade. Isso que a gente está vivendo hoje, da alta da taxa de juros, é É reflexo fruto desse disso. tipo de atitude. Uhum. Por quê? Você, enquanto vendedor de dinheiro, começa a aumentar o nível de inadimplência. O que você vai fazer? Você vai falar, não vai ficar mais caro porque eu estou tendo prejuízo? É isso, a verdade é essa. Então, na verdade, é um efeito dominó. E aí que é o ponto. Nós somos uma sociedade individualista. Cada um tá olhando pro seu umbigo, só que a gente não entende que nós vivemos no coletivo. Então eu preciso olhar para o coletivo e as minhas atitudes, elas vão ser refletidas no coletivo. É perfeito. Não adianta eu ficar sentado numa pilha de dinheiro, de moeda de ouro, daqui 10, 15 anos, a gente ter uma população quebrada. O que adianta eu ser, por exemplo, um empresário, uma empresária de sucesso, ou eu enriquecer, se eu não vou ter recurso, se eu não vou ter o que consumir, não vou ter cliente? A gente acaba que não pensa nisso, né? É só no dia a dia, no dia de hoje. É. Mais uma dica aqui, vou dar uma chamada sugada. Eu já entendi que no mínimo 10% eu tenho que arrumar um jeito de poupar, Uhum. né? E aí, a pegada de já fazer uma transferência automática, como se fosse uma dívida ou um boleto, show de bola. Exato. Tá aqui a mensagem, galera. Mas assim, vamos supor que eu não tenho conhecimento nenhum. Não sigo a Ana, nunca peguei uma mentoria, não tenho pouco acesso à internet. CDB, poupança ou colchão? Eu sou do tempo que às vezes eu levantava lá, sentava no colchão da minha avó e do meu avô lá, saía dinheiro para tudo quanto é lado. Sim. Onde eu tenho mais segurança? No colchão, não. Esse aqui eu já... No colchão, com certeza não, nem enterrado lá no teu quintal. show de Né? bola. O Por colchão quê? seria a conta corrente, né? De hoje, um exemplo. Isso, vamos imaginar um lugar que não está rendendo nada. Então, Isso. assim, a gente precisa entender que o Brasil, a gente mora num país, pertence a um país que é inflacionário. Então, muitas pessoas não sabem o que é inflação, que são os nomes bonitos que colocam, né? Difícil, IPCA, CDI, Selic. E aí o povo acha que isso é só pra gente inteligente que aparece na televisão. Mas, inflação nada mais é do que ter os R$100 que no ano passado você saía com 4 sacolas no supermercado e hoje você sai com uma. Isso é inflação corroendo o teu dinheiro. Teu poder Então, de se compra. você deixar na conta corrente, se você deixar no colchão, se você deixar dentro de um potinho na tua casa, é isso que vai acontecer com o teu dinheiro.
Ele vai perder valor ao longo do tempo. Vai perdendo poder de compra ao passar Exatamente. E aí, você, mas eu juntei 100 mil há 10 anos atrás, e 100 mil comprava um terreno. Hoje não compra mais. É inflação. Então, o objetivo da gente colocar no investimento, primeiro deve ser cobrir a inflação. Então, qualquer investimento que não paga a inflação mais 0,5 pelo menos ao mês, não está rendendo nada. E é por isso que se critica tanto a poupança, né? Porque a poupança, ela historicamente, ela tem segurança e tudo, mas ela acaba não cobrindo a inflação. Porque a poupança, muita gente não sabe, mas ela tem aniversário. Então, por exemplo, você depositou na poupança, isso ninguém te conta no banco, né? Você depositou dia 10, fez o teu primeiro depósito. Aquele depósito, se você sacar no dia 12, não vai render nada. Você precisa o quê? Esperar sempre para sacar no dia do aniversário, 30 dias depois. Então, tem muita gente com dinheiro na poupança que nem o mínimo está rendendo. Quando a gente vem para outros produtos que são tão seguros quanto a poupança, como o CDB, por exemplo, ele tem rentabilidade diária. Então, todo dia ele rende. Então, você colocou hoje, vai sacar amanhã, vai render. Se sacar antes dos 30 dias, Ana, tem o IOF? Tem. Daí tem o imposto, o IOF, que é 0,38% sobre a operação. Depois dos 30 dias não cobra mais. Sabe aquelas linhas que ninguém lê, que dá preguiça? E né? nem Aquele contrato que o povo assina e não sabe nem o que está o fazendo? É gerente isso de aí. banco não vai te dar essa dica, não vai... É que o gerente é assim, você quer crédito? Então faz o título de capitalização para me ajudar. Eu já tive nessa cadeira. A chamada venda casada. Exatamente. Isso acontece o tempo todo. O gerente, ele tá ali para bater meta, para garantir o dele. Então, é por isso que uma consultoria te traz o quê? Poder, porque te traz conhecimento. Então, é buscar conhecimento. Ana, mas eu não tenho dinheiro. Mas o último lançamento lá do celular, você tá querendo comprar, né? É verdade. Ana, eu falei pra ti que ia passar rapidinho, né? E a gente não chegou aqui nem... Confessar que das perguntas que eu coloquei aqui, não fiz nenhuma, porque fui tirando as minhas próprias dúvidas e dúvidas dos clientes, né? Que a gente tem no dia a dia e das pessoas que a gente convive, né? Então, uma aprendizagem aqui enorme, técnicas e pequenas dicas que fazem toda a diferença. Uma jornada extraordinária para quem tinha lá sapato entulhado, né? E não sabia muito bem o que fazer e por que fazia, entender tudo isso, buscar conhecimento, ir atrás, né? E hoje, ter inúmeras pessoas, né, sendo ajudadas, tendo ticket também para ajudar aquelas pessoas ali da primeira fase, né, que ainda estão na linha da sobrevivência, mas acredito que são as pessoas que mais precisam de um conhecimento básico, de às vezes saber por onde é que está indo o dinheiro, onde é que eu posso colocar. Uma dica extraordinária que no mínimo 10% a gente precisa, né? Entender que o dinheirinho no colchão, quando eu falo, galera, o dinheirinho no colchão é o dinheiro que a gente deixa na conta corrente. Ele não está rendendo nada, então, né, procurar diversificar isso, né? Claro, né, se inscrever no canal da Ana, procurar ela no Instagram. Sim. Então eu peço para você, né? Antes disso, pessoal, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, né? Joinha, colocar alguma dúvida, porque eu acredito, né, que trabalho com um pouquinho com isso, eu tenho inúmeras dúvidas aqui, então imagina você. Então não se esqueçam de se inscrever no canal. Para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, né? Depois a gente vai deixar isso para o público, né? Te colocar atenta lá para conversar com esse pessoal, chamar um pouquinho. Tem a tua mentoria também. Fala um pouquinho onde a gente pode te encontrar, tuas redes sociais, o que tu está planejando aí para 2026. Legal, vamos lá, obrigada. Bom, minhas redes sociais, @eu sou Ana Oliveira, @edasuacontaoficial. Também tem o nosso site, www.edasuaconta.com.br, o nosso canal do YouTube, É da Sua Conta. E a gente tem diversos entregáveis, né? A gente tem o Riqueza em Minutos, que eu já vou mostrar para você, que eu trouxe de presente aqui pro Kleber. Tem palestras, treinamentos, mentoria individual, mentoria em grupo, curso gravado. Tem também imersão presencial, que é o Rick Experience,
que a gente já está indo para a segunda edição, mas eu já fiz mais de 14 eventos ao longo desses anos, desde 2019. Já são mais de 50 mil pessoas impactadas, né, pela nossa metodologia. Como eu te falei, só esse ano já foram mais de 70 palestras. Estive em Mato Grosso, em Portugal. Esse mês vou para Manaus. Então, realmente, assim, às vezes é como se eu não fazia ideia, quando eu recebi esse download da sua conta, de onde chegaria a educação financeira. E eu sempre digo que não é sobre a Ana, Kleber, é sobre a mensagem. Eu sou só uma mensageira. Então, o meu objetivo é que eu esteja a serviço todos os dias para que a mensagem chegue a quem precisa chegar, né? E eu quero mostrar aqui o Riqueza em Minutos. O Riqueza em Minutos foi um produto que eu lancei em 2023, tá? Depois de tantos atendimentos, né? Todos os atendimentos eu registro. E aí eu comecei a estudar esses atendimentos e me veio a ideia, né? Do Riqueza em Minutos. Na época da pandemia eu fazia lives, Riqueza em Minutos, recadinhos ricos. E aí virou então esse produto, que são cartas em forma de diamante. E por que diamante, né? Porque o diamante, ele não nasce diamante. O diamante, aliás, nasce bem feio, ninguém dá valor para ele. Só que na medida em que a gente faz a lapidação desse diamante, e isso requer trabalho, ele se torna uma das pedras mais valiosas. Então, o objetivo é que essas mulheres, elas se tornem diamantes, né? E aí depois vem um e-book para você acessar o nosso livro digital. Então, vamos tirar uma carta. Vamos ver qual mensagem vai chegar aqui para o Kleber. O Kleber vai virar minha mentorada, hein, gente? Olha! Semeie a sua prosperidade. Essa é para você. O dinheiro é uma semente que depende de como é semeado e cuidado. Como diz o poeta, os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão e não há atalhos. Reflita sobre como você tem obtido riqueza e de que forma tem cuidado do seu dinheiro. Você tem sido um bom agricultor da sua prosperidade? Ainda bem que não precisa de uma resposta imediata, né? Então, você tira esse diamante e aí tem um número aqui. E esse número, dentro do livro, vai para um exercício, se quiser se aprofundar ou fazer algumas anotações, Show de bola. refletindo a respeito disso. Então, esse é o recado para o Kleber e para todos nós que estamos aqui. E você percebeu que tudo que a gente falou gira em torno disso, né? É verdade. Então, realmente, essas cartas, elas são magnetizadas com a prosperidade e ficam um presente com muito carinho para você, para tua família. Espero agradeço, vou usar, vou brincar bastante com que isso. contribua para a vida ainda mais rica de vocês. Fica aí. Show. Quero te agradecer, Ana. A Eu gente, né, falei para ti que ia ser rápido, ia passar muito, né? Ia ser um piscar de olhos, mas não imaginei que tanto. Confesso que tinha muitas mais perguntas para fazer, são muitas dúvidas, é um tema sensacional. A gente realmente, a sociedade precisa, clama de profissionais como você, dedicada, que mudou, né? Mudou a tua mentalidade, mudasse o teu jeito de pensar, correu atrás, tinha um sonho, se reinventou, entendeu que o caminho era de um jeito, depois fez de uma outra forma e hoje, como você mesmo falou, representa o nosso país, né? Foi para Portugal, mais de 70 palestras. Então, você tem uma história magnífica. E aí, galera, fica a dica, né? Segue lá, Ana, no nosso perfil. E eu, orgulhoso, né, por ter uma pessoa com tanto conhecimento, por ter passado tantas coisas bacanas e também por ter aprendido bastante com você hoje. Bom. Vou me despedindo aqui. Até mais.